uma prática normativa para a igreja de contribuição para a sustentação do ministério da igreja. Se existir esse texto como normativo, eu termino o debate agora. Tá ótimo. Vamos lá, geral. É o seguinte, pastor, primeiramente para a gente entender esse versículo, esse capítulo de Gênesis, quando vai falar sobre Abraão, nós temos que fazer uma exegese, nós temos que fazer perguntas ao texto. Primeiramente, esse texto ele é descritivo ou normativo? Então nós temos que entender que é um texto descritivo. Não existe uma norma ali que Abraão, porque se você pegar os 175 anos de vida ali de Abraão, ele fez uma única vez. E ele fez através depois de que é considerado dízimo de sangue. Por quê? Ele foi numa batalha, ele ganhou na batalha, ele estava passando pela terra dos jebuseus, ali Melquisedeque sai de encontro, ele vai e entrega o dízimo. Então, ali ele entrega o dízimo, não é uma normativa, não é uma norma que tem que ser aplicado. Porém... Mais perto um pouquinho aqui no microfone, fala. Isso, tá ótimo. Obrigado. Porém, nós temos que entender o seguinte: se o dízimo depois passou a ser uma norma na lei, entendo isso. Mas se nós pegarmos também Êxodo 28, 11 e Levíticos 12, 3, nós temos que entender também que o sábado era uma norma. E temos que entender também que a circuncisão é uma norma. O que não entra na minha cabeça é o seguinte: como que a circuncisão e o sábado é uma norma, e isso a igreja hoje atualmente exclui, e porque a igreja mantém somente o dízimo? Boa. Esse é meu ponto de vista, já que nós temos essa base. Beleza, na câmera, isso. Pastor Geraldo, é muito boa a sua colocação, gostei. É importante, como você disse, que a gente tem que partir do princípio exegético. A Bíblia é a sua própria intérprete. Então vamos à Bíblia. Sim. No Novo Testamento, nós não temos a prática da circuncisão, porque o próprio Paulo chama isso de uma gritante heresia, e foi um dos grandes problemas que Paulo teve com os judaizantes logo no início da igreja, a igreja incipiente. Atos capítulo 15, versículo 1, se nós abrirmos aqui, sim, nós veremos aqui de Jerusalém. Isso, mas é importante que às vezes nem todos têm esse conhecimento. E é bom a gente ler, né, o que está escrito nas escrituras. Olha só o que está acontecendo aqui. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E o que é que a igreja decide aqui? O que o colégio apostólico decide? Que a circuncisão não é uma prática para os gentios, e eles combatem isso. Paulo teve esse problema com a Galácia. Teve um problema com a igreja de Colosso, teve um problema na igreja de Jerusalém, porque queriam obrigar os gentios a praticar a circuncisão. Isso aqui está totalmente descartado, porque não é somente Paulo. No versículo 20 e no versículo 28, é muito sério o que está escrito aqui. Está escrito assim, ó, versículo 20 e o 28, olha, deixa eu encontrar. Mas pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Olha aí, acho que é o que o pastor está querendo fazer, né? E ele está aqui combatendo. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E o versículo 28, ele arremata dizendo o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Agora, isso eu estou falando da circuncisão. Sim. Quando o pastor faz alusão ao sábado, é importante nós aqui fazermos uma ponderação de que o sábado não foi instituído antes da lei. Ou melhor, não foi instituído antes da lei. Você não encontra em nenhum capítulo de Gênesis a instituição do sábado. Não existe. Como? O próprio Deus falando do sétimo dia que ele descansou. Tá, mas espera um pouquinho. Onde que ele está guardando, mandando dar ordem para guardar o sábado aí? Então, mas na lei... Não, ele deu, não, digo, lá no Gênesis. Sim, tem ordem para guardar o sábado. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Ele apresentou o argumento, você está agora combatendo o argumento. Mas, no argumento que ele apresentou, ele disse que o Abraão deu o dízimo, mas não existia uma ordem. O texto não é normativo, é descritivo. Muito bem. Aí você está dizendo, mas Deus lá também tem o sábado antes, mas também não é descritivo. Sim, mas Abraão está praticando o dízimo. Lá não tem Adão praticando a guarda do sábado. Lá não tem ninguém, é isso que eu quero dizer. Você não tem uma só pessoa guardando o sábado e nenhuma ordem que Deus tenha dado para alguém ter guardado o sábado. O sábado é instituído
depois da saída do povo do Egito, no capítulo 16 de Êxodo. E, em segundo lugar, o sábado foi instituído para os judeus com uma finalidade, como um sinal. Assim como a circuncisão até hoje vale para os judeus, o judeu tem que se circuncidar, porque é uma aliança entre Deus e o povo hebreu. E era um sinal desta aliança. Da mesma sorte, o sábado, assim como a circuncisão, é um sinal, ainda é para eles um sinal entre Deus e o povo hebreu. Segundo ponto, não é apenas um sinal, é um memorial. A passagem que eu quero me referir do sinal é Êxodo capítulo 31, versículos 12 até o 17. E Ezequiel capítulo de número 20, versículo 12 e versículo 20. E o memorial está em Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15. E no Novo Testamento nós não temos a prática da guarda do sábado. Muito pelo contrário, assim como o caso da circuncisão, Paulo está combatendo a prática da guarda do sábado. Portanto, esse argumento eu acho que ele é vencido. Eu entendo o seguinte, pastor, vamos... Nós estamos perdendo foco aqui, falando muito do sábado e da circuncisão. Mas é que você citou, as duas coisas, tanto disso como a circuncisão. Alongando muito. Mas é o seguinte, vamos voltar para o Concílio de Jerusalém. Bora. No Concílio de Jerusalém também, no Atos 15:10, nos diz assim: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar. 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós não perturbaram com palavras e não transtornaram as vossas almas, dizendo que devieis circuncidai-vos e guardar a lei, não lhes tendo nos dado o mandamento. O que eu quero falar com isso é que um grupo de fariseus, eles entram sim juntamente com Paulo, mas eles querem agora combater, falando assim: olha, vocês estão fazendo totalmente errado. Eles se levantam e Paulo fala: não, vamos fazer um concílio aqui pra gente ver o que realmente tem que fazer. O que eu entendo dessa passagem aqui, quando Paulo ele chega e fala assim, e vos guardar a lei, ele não fala somente sobre uma coisa, mas ele fala sobre todas as coisas da lei. Os 603 mandamentos, ele fala sobre tudo isso. Então, quando eu entendo sobre guardar a lei, ele fala também sobre o dízimo que o povo está colocando. Vamos depois debater sobre Mateus 23. Olha, vocês estão colocando um jugo sobre as costas do povo. Tá totalmente errado isso. Vocês estão pegando a lei e eu tô querendo agora tirar isso, e vocês vêm e estão se levantando para colocar um jugo que nem vocês, nem vossos pais aguentaram. Essa é a intuição. Elias. Meu querido, eu pensei que o argumento continuaria, ou melhor, pelo menos começaria sendo exegético, né? Mas ele está totalmente fora de contexto, meu querido. Nós devemos nos prender. Texto sem contexto é pretexto, que gera cabresto. Ali não existe contexto para essa argumentação que o pastor acabou de apresentar. Qual é a questão que está sendo debatida na igreja de Jerusalém? Qual é a questão que está sendo debatida nas igrejas da Galácia? Circuncisão. É isso que... Mas a guarda da lei, pastor, não é só a circuncisão. Então, mas é a guarda da lei. A circuncisão é a guarda da lei, porque a circuncisão está na lei. O Brit Milá. O Brit Milá está na Torá. Você está me entendendo? Então, sim, a discussão, nós devemos nos prender à discussão. Até agora há pouco o senhor disse que nós estamos nos alongando em circuncisão, e o senhor voltou ao mesmo tema. Não, só que ali é sem atrapalhar o senhor, eu voltei no tema quando ele chega e fala ali sobre a guarda da lei. Eu não estou falando... Justamente, mas a guarda da lei... só tem a circuncisão? Então, mas o irmão acho que deve conhecer o que é metonímia e o que é uma sinédoque, né? Sim. Então, é quando você toma uma parte pelo todo ou o autor pela sua obra. Aqui ele está tratando de um tema. O tema é circuncisão. É o debate. Ali não é, por exemplo, se tem guarda do sábado, até porque não tinha, porque eles não guardavam o sábado. E nenhum outro aspecto legal da lei. Não havia guardadores da lei ali. Havia uma igreja, ainda que incipiente, mas que observava os mandamentos do Senhor Jesus e não os mandamentos de Moisés. Portanto, eu penso que é um argumento que fica fora de combate nesse momento. Pastor Geraldo, segue aí. Ótimo. Não fica, pastor, fora de combate. Entendo sim a fala do senhor, tá? E eu entendo que quando houve esse concílio, houve um concílio para falar sobre tudo, não foi somente sobre a circuncisão. Ali não se levantam os fariseus somente para falar sobre a circuncisão. E quando foi falado sobre isso, é para falar sobre um total de leis. E nós entendemos bem, voltando para o dízimo, que ali mesmo eles estavam querendo falar sobre um jugo que era colocado sobre o povo e eles mesmos não estavam conseguindo suportar. Mas o jugo que é colocado sobre o povo lá em Mateus 23. Atos 15 aqui. Então, porque
Porque Mateus 23, Jesus fala, vocês atam fardos difíceis de carregar e colocam sobre os ombros dos homens. O senhor citou agora há pouco também. Sim. Mas esse pessoal que atava o fardo, eles davam o dízimo. Porque no próprio 23, Jesus fala, vocês dão o dízimo. 23. Disso, aquilo e tal. Então, qual seria... Você é cristão, serve Jesus na Igreja Batista. Sim. Sua igreja deve ser dizimista, porque a Igreja Batista é dizimista. Sim. Qual é o método de contribuição que o irmão entende ser bíblico para a igreja? Eu entendo a forma hoje vamos colocar, de ofertas, uma forma mais generosa. O que é generosa? É onde você não coloca uma porcentagem sobre os ombros dos irmãos. Por que eu falo isso? E você tem um texto que comprove que a igreja, como norma para a igreja, que ela deve fazer isso? Tem um texto? Não, o próprio Paulo fala que você tem que ser generoso. Por favor. Ele vai citar Coríntios 9. Mas cita. Você conhece o texto? Sim, não, mas é isso que eu quero trabalhar. Trabalha o texto. Então, calma aí. Tá ótimo. Deixa eu explicar minha visão e o senhor coloca do senhor. Okay. Eu entendo que é o seguinte, temos que ser generosos, pastor. Por quê? Porque se eu pego uma pessoa rica hoje, 10% para ela não faz falta de nada, 10%. Mas se eu pego aquela pessoa que está num estado de calamidade ali, 10% dessa pessoa pode ser tudo. Então eu não posso colocar essa norma junto dessas pessoas. Eu posso explicar sim para essa pessoa que ela pode contribuir conforme está no coração dela. Ela pode contribuir se ela... Vamos, um exemplo simples. Eu estava assistindo um debate do senhor com o pastor Lucas. E o senhor falou, se a pessoa não dizimar esse mês, no mês que vem a pessoa, além do dízimo, ela tem que pagar uma porcentagem. É o que o senhor falou no debate. Eu não acredito nisso. Eu acredito o seguinte, se hoje a pessoa não tem, ela tem outras formas que ela pode realmente contribuir com a igreja. A irmã faz bolo, mas a irmã não tem como contribuir. Não custa nada a irmã pegar, servir um bolo para a igreja, a pessoa servir realmente com limpar uma igreja, fazer alguma coisa. Não ficar... somente martelando, você tem que dar os 10%, porque é mandamento, você tem que dar os 10%, senão o devorador. Hoje a grande maioria das igrejas faz. Então, meu ponto de vista é o seguinte, a pessoa tem que ser generosa? Sim, e generosidade ela pode ir além de 10%. Não ficar preso somente numa porcentagem que as igrejas hoje batem. Ok, pastor Elias. Bom, eu estava esperando que o senhor fosse me apresentar a Bíblia, né, para poder confirmar a sua assertiva. Nós começamos agora. Ele perguntou para o pastor qual o meio normativo, biblicamente falando, de contribuição para a manutenção do ministério. Parece-me que o senhor não apresentou. Eu gostaria que o senhor até apresentasse o texto que ele falou, porque ali não é uma contribuição normativa para a igreja. Ali foi uma oferta específica para judeus pobres, para pessoas necessitadas. Verdade. Porque onde diz para trazer o dízimo, também diz que é para trazer as ofertas. Se nós excluímos o dízimo, também devemos excluir as ofertas. Por que excluir o dízimo e não a oferta, se o problema lá em Malaquias é dízimo e oferta? Então, se excluir um, tem que excluir o outro. Então, eu acho assim, 2 pesos e 2 medidas. Ainda está faltando o senhor apresentar o texto de uma contribuição normativa para a igreja. Esse texto não tem, meu querido. Agora, do dízimo eu tenho. Tenho Jesus falando do dízimo. Não é uma norma? Norma. Ele manda. Opa, vamos lá. Onde que é uma norma? Pera aí. Vamos lá? Vamos. Posso? Então vamos lá. Pastor, você acabou de apresentar. Só tem esse texto. Mateus 23, 23. Bom, mas tem um. Você tem algum? Eu acabei de falar pro senhor. Eu tenho um. Segue o seu. Ó, eu tenho um. Você tem quantos? Nenhum, né? Então tá bom. Então vamos lá. Capítulo 23. Elias, cadê os óculos? Esqueci no carro meus óculos, rapaz. Tô aqui igual o Bartimeu aqui, ó. Vai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sim. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei. Aí as pessoas tomam esse texto aqui dizendo que Jesus está condenando o dízimo. Não. Ele está simplesmente mostrando a hipocrisia. Ou seja, eles davam prioridade ao dízimo, mas a justiça, a fé, eles não praticavam. Agora, o fato de uma pessoa não praticar a justiça e a fé e o amor, não significa que ela não tenha que cumprir com a outra obrigação que aqui está. E é justamente o que Jesus diz no final. Olha só. Do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ele está dando a ordem. Sim, mas serve para graça. Não, mas pera um pouquinho. Quem falou aqui? Jesus, certo? Jesus, sim. Jesus disse, mandou fazer isso aqui. Agora, quando nós tomamos o texto de Hebreus, capítulo 7, mostrando que Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, veja que não é segundo a ordem de Arão.
Melquisedeque recebeu os dízimos. Jacó depois também pagou os dízimos. Foi um voto. A lei, seja lá como for, eu tenho nas escrituras uma prova disso. Depois a lei foi instituída os dízimos. Jesus está aqui dizendo que eles não deviam parar de entregar o dízimo. Depois diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então eu penso que estou em vantagem em relação ao Senhor, porque o Senhor não me apresentou nenhum texto de uma oferta ou de uma contribuição normativa como prática para a igreja. Se o Senhor me mostrar o que eu disse, eu já paro o debate aqui, o Senhor já ganhou. Tá bom. Se isso é normativo, então nós temos que entender também que o Mateus 8,4 tem que ser normativo, pastor. Porque Jesus diz assim, ensinando o que eles deveriam fazer. Quando tá em Mateus 8,4, Jesus diz assim para o leproso, que curou o leproso: vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então é o seguinte, hoje não temos mais essa prática. Não existe mais essa prática. E o que eu quero que o senhor entenda é o seguinte: Jesus falou, Mateus 23, sim, mas Jesus disse para quem? No início nós já entendemos, Jesus não está falando para a igreja, pastor. Bom, mas nós temos em Hebreus, eu acabei de apresentar para o pastor, que em Hebreus... Jesus... Não, vamos lá. Hebreus, Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora a pergunta que eu deixo para o senhor, eu continuo. Se o dízimo não é uma prática normativa para a igreja não deve contribuir com os dízimos, é o que o senhor está deixando entender. Sim. Eu gostaria que o senhor apresentasse aqui para esse público qual é o tipo de contribuição que a igreja deve apresentar como normativa para a manutenção da igreja, por favor. Então, quando eu falo para o senhor que Paulo deixa bem claro. Aonde? Essa clareza, isso que eu quero ver, essa clareza. Quando Paulo chega e fala assim, olha, a partir de hoje, as ofertas, ela tem que ser generosa. Não, espera um pouquinho, mas vamos lá. O senhor leia, veja bem, o seu discurso inicialmente era um discurso exegético. Agora é o que eu penso, é que Paulo, mas o senhor não foi ao texto. Vamos ao texto, por favor, vamos lá. Qual é o texto? Qual que é? Vamos lá, pastor. Deixa eu pegar aqui um texto. Bora lá. Pegando sobre Barnabé, ele era um levita. E nós não vemos o Barnabé ele tendo essa prática. Espera um pouquinho. Eu pensei que o senhor ia pro texto de Paulo. Calma aí. Não adianta, pastor. Você pediu o texto, ele tem que explicar. O que ele falar, você responde. O senhor debate naquilo que eu estou falando. É simples. Então, aí diz que Barnabé, ele era um levita. Então, o levita, ele tinha que receber os dízimos. Mas diz que ali no início ali da igreja, Barnabé vendeu tudo e deu, pastor, aos pés dos apóstolos. Então, nós temos que entender o seguinte, se fosse... Então, peraí, ele perguntou qual é o modo de contribuição que o irmão vê na Bíblia para entregar. O senhor conta que a pessoa dê 10%. Aí o senhor citou que o Barnabé... Deu tudo. É a média. Então o Barnabé deu 100%. Deu 100%. Então o senhor, ao invés de 10, o senhor defende que o cristão tem que dar 100%? Generosidade. Não importa se é 10, não importa se é 1. Não. Pastor, eu quero que o senhor entenda o seguinte. Tá bom. Quando eu falo de porcentagem, eu não estou falando que a pessoa ela não tem que ofertar, que a pessoa não tem que contribuir na igreja. Que isso é uma falácia. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte, que quando eu imponho 10% para a pessoa, aquele que tem mais, ele não vai dar mais, porque ele tá apegado naquela porcentagem, mas aquele que tem menos, ele vai ficar meio que difícil de dar. O que eu entendo na igreja atual é o seguinte, se eu posso dar mais, eu dou mais do que 10%, se eu posso dar menos, é menos. E o que eu não concordo hoje atualmente, as imposições que é feita juntamente aos membros da igreja, a imposição que é feita. Comecei a gostar agora de ouvir. O senhor não gosta das imposições. Então o senhor está transformando a distorção numa regra. Olha só, a distorção numa regra. Nós estamos trabalhando com as escrituras, pastor. Sim. Com as escrituras. E eu ainda estou esperando o texto que o senhor vai apresentar. Se o senhor for apresentar a atitude de Barnabé, e não somente de Barnabé, espera um pouquinho. Sim. Da igreja, logo quando? Depois do Pentecostes, Atos 2. Não era 10%, nem 20%, nem 50%, e nem era do jeito que o senhor está falando, o que eu posso. Porque se for o que eu posso, eu nunca posso. Ninguém pode. Dízimo, em primeiro lugar, pastor, eu deixei tudo isso, é uma questão de fé. Segundo, é uma questão de adoração. Terceiro lugar, além de adoração, é uma questão de gratidão. Então quem contribui, não contribui por imposição. Eu não defendo a obrigatoriedade do dízimo, que a pessoa é obrigada. A pessoa tem que fazer isso por fé, a pessoa tem que fazer isso por amor, a pessoa tem que fazer isso por gratidão, mas está aqui.
Agora, se for esperar algum crente fazer quando ele pode, a gente nunca pode. Quando é que você pode tirar 10%? Você ganha 10 mil, vai tirar R$1.000. Você não pode nunca. Porque o mamão toma conta do nosso coração. E nós não podemos compartilhar com o mamão. Então, se nós vamos obedecer rigorosamente esse critério que o pastor estabeleceu da igreja primitiva, lá no capítulo 2, e de Barnabé, o senhor vai ter que dar tudo que o senhor tem. O senhor percebe? Agora, não existe, na verdade, pastor, uma contribuição normativa para a igreja. Tudo é por fé. A oferta é por fé. O dízimo também é por fé. As pessoas que obrigam, que pressionam, isso aí não está nas escrituras, essa obrigação, essa forçação. Mas é uma contribuição por fé, por amor, por gratidão. É isso que existe. Bom, já passou mais... O pastor Elias tinha dito que no Hebreus 7:4, né? Que a lei mudou o sacerdote, Jesus, sumo sacerdote, falando. Como entender, pastor, a passagem de Hebreus 7:12, quando diz assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O que eu quero entender, falar isso com o Senhor? Porque entendemos que em Mateus 23, Jesus ainda estava ali sobre a lei. E até 70 depois de Cristo, a lei do imperador Tito destruiu totalmente o templo. Ainda os judeus, eles contribuíam, ainda eles davam o seu dízimo. E entendemos também que a lei, a religião, a lei judaica, eles são muito embasados dentro do templo. Então eles fazem muitas coisas dentro do templo. Então, quando não existia mais ali o templo, vimos também que a partir dali não se ouve falar mais em dízimos. Como o senhor entende? Pois quando o senhor cita aí, havendo mudança de sacerdócio, a mudança da lei, sim, está claro isso. Melquisedeque, ele é da lei? Ele é a segunda ordem de Arão? Pois o que está sendo implantado é um novo regime, não é o sacerdócio arônico, mas o sacerdócio segunda ordem de Melquisedeque. E a pergunta que eu fiz é essa: Melquisedeque recebeu o dízimo? Então o primeiro a contribuir com o dízimo foi Abraão, entregando para Melquisedeque. Depois o neto de Abraão, que é Jacó, também dá continuidade a isso. Jesus é segunda ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio eterno. Jesus não tem um templo, até mesmo ele até falou, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas nós temos a igreja. A igreja continua com os ministérios. Não tem hoje sacerdote, não tem levita, não tem escriba, mas nós temos pastores, evangelistas, temos outros ministérios que continuam funcionando, missionários que precisam ser mantidos no campo. A igreja também precisa pagar os seus aluguéis, né? Então, da mesma sorte que eles contribuíam para manter os levitas, para manter os sacerdotes, hoje também os membros trabalham também para manter o pastor, para manter as atividades da igreja, ou seja, todas as despesas da igreja. Por isso que diz, olha, mudou o sacerdócio, muda a lei. Então o regime realmente foi mudado. Hoje nós não temos um templo lá de Salomão, mas nós temos hoje vários templos que precisam também ser mantidos da mesma sorte, como Jesus é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque recebeu os dízimos, Jesus continua recebendo para manter também os seus ministros. Ok, pastor Geraldo. Ótimo. O que eu entendo é o seguinte, pastor Elias, que houve uma mudança de chave, do meu ponto de vista, tá? Houve uma mudança de chave, eu vou explicar para o senhor o motivo da mudança de chave. Porque nós temos aqui o dízimo que era da antiga aliança. Mas se pegarmos os pais da igreja, pastor, nós vemos ali que do 1º século ao 5º século, nenhum pai da igreja, ele mencionou dízimo. Nenhum. Do 1º século ao 5º século, nenhum mencionou dízimo. O dízimo, ele começou a ser mencionado, aí que eu falo pro senhor onde entra o meu ponto negativo do dízimo, tá? Então, meu ponto negativo do dízimo vai entrar no seguinte: do 1º século ao 5º século, nem o pai da igreja falou sobre dízimo. E se alguns falaram, ainda foram meio que contras, tá? Só para o senhor ter uma ideia aqui, bem rápido, tá? Certo. Desculpe. Para Irineu, no século III, era coisa da lei que não deve ser requerido dos cristãos. Hipólito, em sua obra Tradições Apostólicas do século III, deixou uma série de instruções para a igreja, mas não disse nada sobre o dízimo.
Orígenes considerava o mesmo como algo ultrapassado. Cipriano tentou implantar essa prática em Cartago, no norte da África, mas não foi avante. Suas ideias foram desprezadas e por não darem ouvidos, ele mesmo acabou vendendo tudo que tinha e dado aos pobres. Eita, tá? Maravilha. Eu vou levar com uma surpresa. Tertuliano de Cartago, em sua 39ª apologia, ele escreve o seguinte: embora tenhamos nosso cofre, este não é constituído de dinheiro de compra, como o caso de uma religião que tem o seu preço. No dia mensal, se desejar, cada um coloca uma pequena doação, mas se for de agrado, só se for de agrado e somente se puder. Aí no século IV, sem me estender muito, Agostinho de Hipona, em sua obra Constituições Apostólicas, ele se manifestou a favor do dízimo para o sustento do clero, porém, como não deram ouvidos, ele mesmo não concretizou. Então, o que eu quero explicar aqui para o senhor, sem me delongar muito, que a partir do século V, houve ali um concílio, o concílio de Tours. Então, o concílio de Tours é o seguinte: a Igreja Católica, ela começa a implantar um tipo de dízimo que é totalmente diferente do dízimo da lei. Por qual motivo? Se eu estiver falando muito, me interrompa, por gentileza. Mas no século V, ali a Igreja Católica, ela começa a empregar um dízimo que não é o dízimo da lei, é um dízimo medieval. Por qual motivo? Isso daí nós vamos ver em 585 no Concílio de Macron, onde fala assim. Tem até uma frase muito célebre do Johann Tetzel, não sei se você já ouviu falar, que cada vez que uma moeda cai no cofre, uma alma sai do purgatório. Johann Tetzel. Isso, eu não sou tão chique igual o senhor. Tá? Ele estava ali a serviço do Papa Leão X. Isso, então aí o dízimo ele começa a tomar uma forma totalmente diferente por Carlos Magno, que diz o seguinte: olha, a partir de agora os membros têm uma contribuição de dar o dízimo e aquele que não der o dízimo é totalmente excomungado da Igreja Católica. Então, quando eu falo sobre dízimo, nós temos que entender que existe duas vertentes. Tem a vertente do Velho Testamento e tem a vertente imposta pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é o que a grande maioria das igrejas hoje... Ixi, tenho muito o que vos dizer e pouco tempo para falar. Pastor Geraldo, eu respeito muito os pais da igreja, inclusive eu faço alusão aos pais da igreja. Mas a primeira verdade que eu gostaria de deixar aqui explicitada é que os escritos dos pais da igreja não é a Bíblia. Para fins exegéticos, para fins hermenêuticos, para fins de doutrina, de padrão para a igreja, é só a Escritura. Isso ficou decidido na Reforma Protestante. Só Cristo, só a Reforma. Então, quando eu digo só os pais da igreja, eu tenho um perigo. Mesmo Agostinho também, ele dá início ao purgatório. Existem tantas heresias apresentadas pelos pais da igreja que, se nós fôssemos aqui cumprir, seria um problema seríssimo. Então, eu acho que nós abandonarmos as Escrituras para lançarmos mão aos escritos dos pais da igreja como normativo para a igreja é um perigo. Segundo ponto, o senhor percebe que um disse assim: olha, você só faz se puder, se todo mundo adotar esse princípio do se puder, ninguém contribui. O senhor já conhece aquela história, né? De que precisavam arrecadar 1.000 litros de leite, aí colocaram um grande galão de 1.000 litros. Aí o pessoal falou: todo mundo vai colocar leite aqui, eu vou colocar 1 litro de água. Só que todo mundo pensou igual e ficou 1.000 litros de água. Então, se for no se puder, eu não posso nunca. A verdade é essa. Se não for pela fé, o senhor nunca pode. O senhor pode? O senhor não pode. Porque a gente sempre vai ter alguma coisinha pra gente gastar. Então, perceba que esse pai da igreja que disse isso, ele fere totalmente as escrituras, porque não tem amparo. A contribuição é se puder, o dízimo é se puder, a oferta é se puder. Não existe isso nas escrituras. Então isso soa totalmente contrário. Agora, o segundo ponto: o fato da Igreja Católica instituir o dízimo na sua igreja, isso daí não é argumento para eu parar de contribuir. Por exemplo, a Igreja Católica acredita na doutrina da Trindade. O senhor acredita ou rejeita? Pois é, devia rejeitar, porque é a Igreja Católica. A Igreja Católica acredita que o Senhor Jesus Cristo é Deus. O senhor acredita ou rejeita? Acredita. O senhor está entendendo? Então não é porque aceita ali, o cara disse uma verdade, que essa verdade não pode ser crida, só porque é uma seita. Esse princípio, eu acho que ele deve ser refutado. Nós devemos analisar se o argumento é bíblico. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais,
Acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.